Bom, no vídeo anterior a gente fez uma experiência que eu achei bastante interessante, que foi de tentar explorar o conceito de listas de captura. Tá? A gente fez um negócio experimental e eu achei que foi produtivo. Na verdade, eu vi coisas ali, graças a estar experimentando, eu vi coisas ali que eu não tinha reparado, vamos dizer, lendo a teoria. Então é uma coisa bacana. E, como eu, enfim, a gente já tem falado bastante, a teoria da linguagem às vezes é um pouquinho árdua, né? E, às vezes abstrata demais, cheio de regras e contra-regras. Então, algumas vezes fica difícil ir direto para ela, né? Normalmente ela é feita para quem já tem experiência na linguagem. Então, o que a gente fez foi, justamente através de tentativa e erro, ter mais experiência na linguagem. Agora que a gente teve essa experiência, vão valer duas coisas. Uma que a gente vai fazer num próximo vídeo, mas não neste, que é sintetizar, fazer uma síntese, pegar aquelas experiências, a gente encontrou 3 ou 4 casos, talvez, vamos deixar eles bonitinhos, em vez de ficar nesse negócio que confunde um pouco de tentativa e erro, né? E depois que a gente tiver feito essa síntese, vale a pena, ou eu individualmente, ou através de um vídeo, voltar para a teoria e, naturalmente, a gente vai ter uma visão mais enriquecida, mais concreta do que está escrito lá, vai ficar mais fácil entender a teoria. Mas isso a gente vai fazer num próximo vídeo. Nesse, até para deixar de ser tão obsessivo em cima de listas de captura, a gente vai fazer uma outra coisinha, que é um pouquinho mais prática, né? Mais pragmática e menos exploração de conceitos, vamos dizer, né? Então a gente vai tentar apresentar um caso simples, que é mais ou menos realista, que é mais ou menos semelhante ao que normalmente é feito com expressões lambda, tá? Eu já falei, o correto é chamar as expressões lambda de expressões, não de funções, mas todo mundo chama elas, não pode, né? Bom, hoje em dia a gente chama elas, mas todo mundo chama elas de funções lambda, né? Não de expressões lambda. Mas, enfim, então a gente, para poder falar desse exemplo um pouquinho mais prático, a gente vai começar com esse programinha aqui pelo começo. Aqui não tem muito o que falar, é o header IOStream, que traz a biblioteca do mesmo nome. E esse header tem, bom, basicamente a possibilidade de escrever na tela, que é normalmente é a saída padrão, ler do teclado, que é o que é normalmente a entrada padrão, e também escrever no erro padrão, no arquivo de erro padrão, que também normalmente é a tela. Mas, enfim, ela está em quase todo o programa C++, porque eventualmente, por uma razão ou por outra, a gente precisa usar esses arquivos padrão. Mas isso é uma outra história. Aqui, bom, vou falar por esse que é mais simples. Esse cara aqui é uma estrutura de dados que é muito semelhante ao vetor, né? Que na verdade seria mais rigorosamente ao arranjo com tamanho constante do C++, né? Só que, claro, ele é dinâmico, ele permite ser alocar elementos dinamicamente quando ultrapassa lá um certo tamanho, e outra, ele tem um monte de recursos que não estão disponíveis no arranjo, no array comum do C. E esse cara é bastante antigo, né, esse vector, e em português tem até um problema, a gente tem o costume de traduzir array por vetor, e esse cara também vai ser chamado de vetor, então fica complicado. Mas eu vou tomar o cuidado de ser formal e falar, sempre que eu falar do vetor, falar arranjo, que é o termo mais formal, e vou deixar vetor para esse cara aqui, para essa estrutura, tá? Bom, ela é uma estrutura genérica, começou, quase todo mundo aqui
Bom, esse functional e o vector são genéricos que começaram com uma biblioteca que hoje em dia já é superada, vamos dizer assim, né? Que chamava Standard Templates Library, que foi o grande passo em programação genérica do C++. Eu acho que ele predata, né? É anterior ao próprio padrão 98. Outra coisa interessante, essa função how many. O que ela faz? Ela basicamente entra dentro de um vetor e verifica uma propriedade, tá? Então esse é o vetor V. Uma coisa importante aqui é esse namespace padrão, std. Que faz esse namespace? Ele tem quase todos os headers, se não todos, do C++ padrão, mapeiam as coisas deles justamente nesse namespace std, que o pessoal chama de standard. Tá? O vector está lá e está um outro elemento aqui. Bom, só falar do vector, acho que é tranquilo, é uma estrutura genérica, então quando eu crio um vector em particular, eu tenho que dizer qual tipo de dados que ele vai usar. Eu poderia colocar qualquer tipo de dados aqui, porque é realmente genérico, mas eu estou usando um tipo de dados bem maneirinho, bem básico, que é o int, tá? Só para esse nosso exemplo. Aqui tem uma outra template, né? Dessas formas aqui, né? E aqui no caso ela está criando um objeto funcional, tá? Function object, tá? Esse objeto funcional tem várias coisas, não é uma função carequinha que nem essa aqui mesmo, essa how many, mas ela é um objeto. E em particular ela tem um operador, abre parênteses, fecha parênteses, que permite tratar ele, né, escrever sintaticamente esse cara como se fosse uma função normal, mas fica desde já claro que não é uma função normal. Bom, e no caso eu estou passando para, como parâmetro dessa template, a assinatura da função que eu vou usar, que é uma função que devolve booleano e recebe como parâmetro int. Isso é a tal da assinatura. Essa função chama f. Então o que ela faz? Ela tem um cara, vai contar os elementos do vetor V que satisfazem essa propriedade aqui. Então o que ela vai fazer? Ela vai varrer esse vetor, né? Essa é uma outra coisa novinha do C++ moderno, né? Que é a possibilidade de eu varrer um vetor desse jeito, sem me preocupar com limites, tal, que o próprio C++ calcula tudo. Então para cada elemento do vetor, ele vai carregar num inteiro. O vetor é de inteiros, ele vai pegar um elemento dele, que é um inteiro, e vai aplicar essa fórmula, essa propriedade. Se a propriedade for verdadeira, ela vai somar 1 no resulte. E se a propriedade for falsa, vai somar 0, não vai somar nada. Por isso que eu estou dizendo que esse cara é um contador de propriedades. Bom, ok. Então, agora vem o programa principal. Aqui tem dois vetores que no fundo vão ter os mesmos, dois vectors, né? Vão ter os mesmos elementos. E aqui está uma coisa que quando eu comecei a usar esses standard vectors, eu olhava para os arranjos, né? Que são os vetores, entre aspas, normais do C e do C++, com um tamanho fixo, etc., e falava, puxa, seria tão bacana eu poder inicializar esse vector igual eu inicializo um arranjo convencional, mas, enfim, o pessoal que definiu a linguagem ouviu não só as minhas queixas, né, como de vários outros programadores, e criou não uma forma, mas duas formas de inicializar, tá? um vector. Essa aqui, teoricamente, parece muito com a forma padrão de inicializar um arranjo. Porque eu coloco lá, declaro o arranjo e coloco a lista de inicialização. Aqui, na verdade, isso aqui tem uma cara de copy constructor, construtor por cópia. Teoricamente, tá? Não estou dizendo que é implementado assim, pode ser que o compilador otimize e tal, mas teoricamente aqui eu estou criando um vector com esses elementos e copiando esse vector em cima do V2.
tá? Por isso que chama construtor por cópia, né? Eu crio um objeto novo a partir de um já existente. E aqui é realmente o que, apesar da sintaxe não ser a mesma, aqui é realmente o que está no mais parecido com a inicialização do arranjo convencional do C e do C++, tá? Mas nos dois casos, os elementos são os mesmos, não tem grandes diferenças. Então aqui está uma contagem dos elementos pares, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa função que percorre o vetor e aplica lá dentro esse lambda. Olha só como ficou bacana. Se fosse uma função convencional, eu teria que declarar a função, aí eu estou lendo o código, falo, bom, o que faz essa função mesmo? Eu teria que sair daqui, procurar a função, ler e depois retornar. Agora, do jeito que está o lambda, já está aqui na minha mão, né? Não tem que sair procurando, está tudo mais facilzinho de ver, tá? Para essas funções pequenininhas seria overkill, né? Seria matar pulga com tiro de canhão, colocar uma outra função à parte aqui, não sei o que. Agora aqui já está tudo resolvido. Então, o que tem aqui? Tem a lista de captura, que a gente já falou tanto dela, mas está vazia, tá? Só tá porque eu preciso disso para sintaxe, para dizer para o compilador que isso é uma função, desculpa, uma expressão lambda. Aqui está o parâmetro, né? E aqui ele vai concluir que eu estou devolvendo um valor do tipo booleano, porque eu estou fazendo uma comparação lógica, portanto, tipo booleano, beleza? E aqui, naturalmente, eu estou contabilizando os números pares, ou seja, isso aqui vai ser verdadeiro só quando o resto da divisão por 2 seja 0, ou seja, um número par. Tá? E aqui eu estou contando contagem de valores pares. E aqui, por sua vez, eu estou, até pelo nome, estou contando os valores ímpares, onde eu vou dizer essa função com a mesma cara, tudo igual, função anônima, né, definida aqui no lugarzinho, sem ter que sair correndo atrás dessa função. Eu vou devolver verdadeiro só se o valor for ímpar. E, naturalmente, eu vou imprimir os valores aqui. Bom, então agora só falta... a gente já falou bastante, só falta executar esse negócio. Então, como que eu vou fazer? Primeira coisa, estou usando o G++, por enquanto, em algum momento eu vou colocar aquele bonitão que está todo mundo falando, que é o Clang, mas por enquanto vale o velho e bom G++. Vou dizer para ele que eu estou usando o padrão C++11, tá? Que eu estou começando a entrar no tal do C++ moderno, e o primeiro passo dessa lista é o C++11. Aqui eu estou habilitando todo tipo de warnings, toda vez que o compilador vê alguma coisa esquisita, ele vai me avisar. Aqui eu vou gerar dizendo onde que vai estar, quem vai ser o resultado dessa compilação. Tá? Estou jogando num diretório à parte, que não está sob controle de versão, né? E por que eu estou fazendo isso? Porque não tem sentido, é um curso sobre compilação, sobre linguagem, não tem sentido eu deixar disponível o binário. Fora que também cada sistema operacional vai ter uma compilação diferente, etc. Então, aqui está o destino e aqui está o fonte. Ele demora um pouquinho, pensa um pouquinho, está disponível. Esse laptop aqui não é a coisa mais rápida do mundo, tá? Tudo tem um jeito mais simples de fazer, mas a gente está mostrando como as coisas funcionam, tem sentido a gente suar mais um pouquinho aqui, de fazer todos os detalhes. Então, ele disse que o número de valores pares é 4, o número de valores ímpares é 5. Vamos só dar uma confirmada, deve estar tudo certinho. Bom, eu tenho os números de 1 até 9, então são 9 números. Se eu contar o número de pares, as duas listas, claro, né, são iguais, né? Os números de pares são aqui o 2, 1, 4, 2, o 6, 3 e o 8, 4. Então, a princípio está certo, deu tudo bem, o número, claro, o complementar de
disso para os ímpares é 5, deu tudo certinho, tá? Então, a princípio, tudo funcionou, é só... e o conceito, eu acredito que, espero, ficou claro, né? Uma outra ocasião que a gente falar sobre usos mais práticos das funções, das expressões lambdas, a gente vai pegar um exemplo realmente real. Aqui foi um exemplo realista e real, uma aproximação de um exemplo realista. Mas a próxima a gente vai pegar provavelmente algum desses arquivos que precisam de funções lambda, tá? Algum desses algoritmos, etc., que disponíveis nos cabeçalhos padrões que usem funções lambda, para a gente também não criar um problema com uma biblioteca que ninguém conhece. Aí essa biblioteca do padrão é mais conhecida, mais fácil de entender, vai ser isso que a gente vai usar. Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado e até um próximo momento, na semana que vem, que a gente vai trazer um outro exemplo de uso de funções lambda. Muito obrigado.